Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto de lei que trata sobre a regulamentação do transporte escolar aqui na capital gaúcha. Os trabalhadores do setor têm algumas críticas a pontos dessa proposta e sugerem alterações ao texto encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores pelo Executivo. Este é o tema do nosso programa de hoje e os nossos convidados são os seguintes. A representante da Comissão dos Transportadores Escolares de Porto Alegre, Kátia Henriques, e o vereador Paulinho Motorista. Aos nossos convidadas, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com a Kátia aqui representando o setor dos transportadores aqui na capital gaúcha. Kátia, só para a gente entender um pouquinho, né? Esse projeto está tramitando aqui na Câmara de Vereadores, um projeto executivo, né? Trata sobre essa questão da regulamentação do transporte na capital gaúcha e como, para colocar o nosso telespectador também a par desta questão, vocês estiveram aqui recentemente, aqui numa conversa aqui com os parlamentares e colocaram de 8 emendas, né? Pelo menos... Exato. Que sugerem alterações, né, esta proposta da Prefeitura. Gostaria para a gente começar o debate, né, falando um pouquinho sobre as motivações destas 8 emendas, né, para a gente poder situar um pouquinho em que contexto nós estamos falando aqui, Kátia. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao programa. Imagina, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Nós, enquanto categoria, nós estamos buscando melhorias diante do que é possível, né, nos dias de hoje, né? Nós estamos desprovidos de uma lei, de um respaldo de lei nos últimos tempos, né? A nossa lei já findou, a gente precisa dessa reorganização no sistema, dessa legalidade, e então foi feito um projeto de lei. Dispuseram de momentos em que a categoria pôde participar de alguma forma ou de outra, mas a gente entende que ainda ficaram muitas coisas que poderiam se afunilar, né, ou nos respaldar de alguma forma, e principalmente o público-alvo, que são as crianças, né? E a gente vem em busca dessas emendas justamente para isso, né, para oportunizar um trabalho com maior efetividade e segurança, tanto para nós, transportadores legalizados, que é o que a gente procura é a legalidade dentro de todo o sistema, quanto para os próprios usuários, que são as crianças, os adolescentes, de um âmbito geral, de todas as questões de educação de dentro do município. Só para a gente abrir um pouquinho desse tema em relação às 8 emendas, evidentemente que talvez a gente não consiga especificar cada uma delas com os detalhes devidos, mas só para a gente ter uma noção, e daqui a pouco a gente pode aprofundar em algumas que são mais urgentes, né, digamos assim, por parte dos trabalhadores do setor. Vamos passar um pouquinho, Kátia, se a gente puder, meio que uma por uma, assim, né, para a gente poder só ter uma ideia, né, são 8 emendas, né, que tratam de um modo geral sobre questão de taxas, né, sobre questão da transferência do serviço, sobre questão de circulação também em faixas exclusivas, né, então só para a gente também trazer um pouquinho desse resumo aí. Sim, das 8 emendas, na verdade, sim, 2 foram erros de formatação, de digitação, né, e a gente apenas corrigiu isso, a diferenciação do transporte escolar por fretamento, né, e a questão de viagens que não nos é cabível dentro do município. Então, são 6 emendas particularmente que hoje a gente entende da necessidade delas, né, a redução de taxas, né, nós vamos começar a pagar uma taxa que é a TGO, né? Que é uma taxa de gerenciamento, né, para administração operacional, e essa taxa, ela vem num valor que parece ser pouco, né, mas para nós do modal transporte escolar não é pouco, porque o modal escolar hoje é o modal do escolar é o que mais paga, o que mais tem oneração em taxas dentro do município, né. Só para ajudar aqui, Kátia, o artigo 8º, né, fica instituída a taxa de gerenciamento operacional, TGO, contrapartida obrigatória do autorizatário de transporte escolar no valor mensal de 15 unidades financeiras municipais, UFMS, né, o UFM, por prefixo autorizado a operar no município, né. A taxa hoje ela está em torno de 4,17, né, R$4,17, daria em torno de 64 reais, mais ou menos, isso. A gente, nós não estamos pedindo a isenção dessa taxa, a gente entende da importância, da necessidade hoje em dia da manutenção, né, e eu acho até importante, nós enquanto comissão, a gente conversa muito a respeito do assunto, da importância da qualidade do trabalho e também do órgão fiscalizador, né, para também nos poder oferecer esse tipo de trabalho, mas em vista de todas as onerações que o transporte tem, a gente entende que uma taxa de 10 UFMS já seria mais ou menos
cabível, né? A nossa taxa de vistoria é a taxa mais cara, enquanto o modal paga em torno de R$ 38,00, o transportador escolar paga R$ 111,00. É uma diferença considerável, né? Então, por isso que a gente pede essa... Para nós é significativa a importância dessa redução de 5 taxas. Ok. Também está aqui com a gente o vereador Paulinho Motorista. Muito obrigado, vereador, pela presença aqui no programa. Vou fazer um pouco também perdão, da sua experiência, né, enquanto condutor de ônibus aqui na capital, por 24 anos, né? Então teve, com certeza, o contato muito próximo, né, com os transportadores, porque são personagens que fazem o trânsito, né, e lidam com o público diretamente. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão, vereador, e como é que também se posiciona, né, em relação a essas emendas apresentadas aí pela categoria? Obrigado mais uma vez. Valeu, Fortunato. Eu fico feliz por esse convite aí, Fortunato, e também agradeço a Kátia por estar presente nesse programa com a gente aí. Nós que agradecemos. E eu com certeza acompanhei, como você mesmo disse, 24 anos como motorista, em que me orgulho bastante, e sempre tive assim o maior carinho e respeito pelos transportadores escolares. E no trânsito até sempre procurei ajudar, porque sei que lidava com crianças dentro, então eu sempre tive respeito no trânsito, graças a Deus, mas principalmente com essa situação das escolares. O pessoal está sempre ali, as crianças têm que chegar no seu momento, naquele horário exato no colégio, e os transportadores passam um maior trabalho, ainda mais com esse trânsito caótico que está cada vez mais. Pior, né? A gente sabe porque o ônibus passa e imagina as crianças que têm aquele horário para chegar na escola. E eu sou totalmente favorável aos transportadores escolares, porque convivi esse tempo todo e sei o que eles passam no dia a dia. E essa situação, para mudar com esse projeto aí do governo, espero que esse projeto não passe na Câmara. Se tiver que vir à Câmara, no caso, acredito que não pode passar. Vou conversar com os vereadores já conversei com o Ayrton Ferronato, que é do meu partido, e votaremos contrário a esse projeto, a favor dessas emendas que vai amenizar um pouco a situação, mas, Fortunato, não se pode mexer no transporte escolar de Porto Alegre. É tudo para as pessoas, para os pais que têm aquela confiança nos transportadores. Pô, meu filho amanhã tá tranquilo, vai pegar lá a tia, o tio, como se fala, para ir para a escola e eu vou trabalhar tranquilo. E a gente não pode prejudicar cada vez mais os transportadores escolares que já passam até pela taxa que eles pagam mais, são pagam mais taxa de qualquer outro modal. Então a gente tem que procurar dar uma força para que eles continuem nesse sistema que eles estão e não procurar prejudicar, porque, como bem se fala, time que está ganhando não se mexe. E esse projeto, se chegar aqui na Câmara, a gente vai votar contrário. Eu tenho experiência por esse tempo todo aí, e eu, como motorista que lidei toda a minha vida no trânsito, não sou melhor que ninguém, mas conheço bastante a situação do trânsito e conheço bastante a situação que os transportadores escolares passam no dia a dia, Fernando. Depois mais a gente vai falar sobre a linha azul ali do corredor, tem um monte de coisa para falar e a gente passaria um dia falando sobre os transportadores escolares, porque eu conheço bem. Perfeito. Deixa eu fazer só um esclarecimento aqui sobre o nosso tema de hoje. Nós também fizemos o convite, né, para que a IPTC participasse, né, deste debate, mas nos foi informado via assessoria, né, que o responsável pelo setor, né, que poderia tratar sobre essa questão, não teria agenda, não teria como participar da gravação do programa, então por isso estamos aqui com os nossos convidados, assim, tocando esta pauta importante, tendo em vista que esse projeto está prestes a ser votado também, né, Kátia? Qual é a expectativa de vocês? Então, até aproveitando para complementar o que o vereador colocou, a questão da aprovação do projeto, né? A nossa situação hoje encontra-se tão delicada, né? O projeto está na casa para votação em caráter de urgência e sim, nós gostaríamos da aprovação do projeto, né? A gente tem essa urgência justamente por querermos trabalhar dentro da legalidade. A urgência da aprovação do projeto com essas emendas, para nós hoje a categoria
realmente é tudo o que precisamos, assim, nós não podemos que não ocorra, né, a legalização. Essas emendas, elas são fundamentais, e porque até o momento, né, o sistema encontra-se literalmente uma bagunça, e se o projeto não vira a vingar, né, como deveria de ser, pelo menos com parte, como o vereador disse, a gente tem N assuntos para tratar o dia inteiro aqui, né? Essas emendas, elas foram muito filtradas, né? Teriam muitas outras que seriam de necessidade também. Mas a gente entende que tem que ser um passo de cada vez, que não é fácil, mas nós precisamos da aprovação dessa PL com as 8 emendas, justamente para a gente organizar a casa. Deixa eu colocar uma outra questão aqui, Kátia, que julgo importante e quero ver se tu tem essa mesma opinião, né? E obviamente que sim, né? Porque nós já conversamos disso quando cobri a participação de vocês aqui no plenário. É a questão da transferência, né? Da permissão, né? Sim. Porque nós temos, em alguns momentos, o impeditivo, talvez, do titular, por causa de morte, por exemplo, né? De falecimento. Como é que isso está hoje colocado, né? Em termos de legislação ou não? E o que vocês querem, né? O que vocês acham que é fundamental dentro desse processo ter regularizado, né? Como nesse processo de transferência da permissão. Sim. Na verdade, nós somos autorizatários. Está uma das emendas, né? É uma das emendas. Nós somos autorizatários, né? Então, automaticamente não haveria essa hereditariedade. E na nova lei fala na questão da incapacidade, né, civil. A incapacidade civil nós entendemos como a perda da capacidade, sendo uma pessoa tendo um AVC, um derrame ou algo no sentido que não possa dar continuidade, ela tem o direito de passar para os seus herdeiros diretos, ascendentes, né? Esposa, esposo, filhos, os herdeiros diretos. Nós entendemos que não deixa de ser, entre aspas, um momento de morte, porque a gente sabe que a pessoa, dependendo do grau da deficiência, não vai conseguir retornar mais ao trabalho. E isso acontece com a falência também, né? Com o falecimento. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho caro, porque uma van escolar hoje, a van é muito cara para te poder obter o veículo, né? É um veículo específico, não é um veículo qualquer. A pessoa, para trabalhar, ela tem toda uma característica diferente de um cidadão comum que vai andar no trânsito. Então, a gente entende que, nesse momento de perda, é fundamental a família ter o direito de dar continuidade a esse trabalho. Que não há necessidade dela entrar com uma solicitação nova de um pedido para ingresso na frota, né? Então, que permita, né? Muitas vezes a grande maioria dos carros são financiados, então a família, além da dor da perda, ela vai ter a dor da perda financeira também, né? Então, a gente entende que a importância é essa, dar o direito aos herdeiros diretos, né, a dar essa continuidade ao trabalho, evitando toda uma burocracia, né, mesmo que haja um inventário que deve ocorrer, né, e ali determinado o inventariante, mas que esse processo de transferência que hoje não é possível, ele seja possível para os herdeiros. Não estamos falando de comércio, de compra e venda, não se trata disso. Isso para nós hoje não importa, né? A gente quer que a família tenha o direito da continuidade, de continuar prestando esse tipo de serviço que o autorizatário já fazia. Que a categoria pede. Previsão de votação em seguida, né? Primeira quinzena, né, de dezembro. A primeira quinzena de dezembro. Acho que entre o dia 15 e o dia 16 é mais ou menos a previsão de votação. E a gente espera que aprove com as emendas. Precisamos dessa legalidade. Vereador Paulinho, no dia que a categoria esteve aqui também conversando com os vereadores, né? Também um dos parlamentares aí colocou a necessidade, ou como opção, uma alternativa, para também explicar um pouco melhor de todas essas questões, uma audiência pública, quem sabe, né? Não sei se daria tempo, né, de fazer, tendo em vista a perspectiva de votação quase daqui a uns próximos dias. Como é que o senhor viu também a manifestação? Quase todos que se manifestaram ali do microfone de aparte também foram favoráveis, né, às 8 emendas, né, apresentadas aí pela categoria. Ô, Fernando, deixando bem claro que esse projeto tem que ser aprovado, mas com as 8 emendas, no caso, para deixar claro o que eu falei no início, que não adianta vir esse projeto sem emendas, que aí ser aprovado o projeto termina com transporte escolar. Teremos que aprovar o projeto, mas aprovar as 8 emendas que ameniza a situação.
Falei aquele dia na tribuna sobre essa situação. Quanto à audiência pública, acredito que está em cima já. É difícil, tem que ser marcado com antecedência no caso, mas se precisar a gente com certeza vai fazer. Eu mesmo, como representante da mesa diretora, se o pessoal dos transportadores escolares quiserem tentar fazer antes uma audiência pública, a gente com certeza vai fazer. E no dia da votação, como deixo bem claro, peço aos vereadores, meus pares aí, que votem as 8 emendas. Primeiro a favor, para depois, no final, votar o projeto sim. E esse projeto, votando com as emendas, como eu sempre digo, ameniza a situação, até porque é inadmissível que entrem bem, falando bem brasileiro, esses clandestinos, que a gente sabe que tenta pessoas se infiltrarem no meio, acabam prejudicando os transportadores que já pagam esse monte de taxa aí. Então, aprovando o projeto, vai ser uma situação que vai ficar com a lei prevista, mas volto a dizer sempre, vereadores, vamos aprovar essas 8 emendas para que o transporte escolar não sofra mais uma queda para os seus representantes. E outra coisa, sobre no caso do transportador, no caso, vir a ter uma doença, um AVC, uma coisa que não possa mais trabalhar, como a Kátia mesmo falou, isso aí é inadmissível. Os herdeiros têm sim que continuar o trabalho, porque isso aí geralmente é a renda familiar. Então não se pode, no caso o responsável, lá o pai ou a mãe que trabalha no dia a dia, acontece alguma coisa ou vem até a óbito, que a família não tem o direito. Não, a família tem que continuar o seu trabalho e a sua renda para o dia a dia. Ok. Kátia, eu acho que o vereador toca num ponto também importantíssimo aqui, né, falando sobre questão de regulamentação, né, que é se ter uma regulamentação para que não se abra espaço ao transporte clandestino, né, que eu acho que não é bom para ninguém, né, nesse processo, né, especialmente em relação à segurança, né, e a segurança dos pais, né, que estão colocando a confiança, né, naquele profissional. Como é que é o processo hoje para que se tenha um transporte escolar hoje em Porto Alegre? Quais os principais passos, né, as principais exigências, né, como é que é a formação desse condutor? Como é que é feito todo esse trabalho hoje para chegar a ter esse profissional que as famílias hoje têm essa confiança? Na verdade, a gente entende que não é abrir espaço, né? É dar espaço à qualificação. Que essas pessoas não são qualificadas, não são profissionais, né? Infelizmente, hoje, o que acontece muito é daquele profissional que se encontra desempregado, daquela dona de casa que está com tempo ocioso porque os filhos já foram para a escola e acham que é fácil, né? Ir para a rua e hoje eu vou virar o tio da van, né? E isso não funciona. Eu estou há 23 anos no transporte escolar, eu fui criada dentro de um transporte, eu venho de uma família de transportadores, passei por essa questão da transferência, dessa burocracia, que foi um desgaste muito grande, né? Investimento alto e um desgaste grande. O que seria esse investimento, né? Os nossos veículos são veículos específicos para o transporte escolar, nós somos os únicos veículos que representam o transporte escolar dentro de Porto Alegre, com um carro padronizado, né? Os carros são bege, uma faixa amarela, com o dígito todo em preto. Cada carro tem um prefixo, um número que vai na porta, é individual. Nós trabalhamos por alvarás em escolas, né? Eu não posso trabalhar em qualquer escola. A gente tem um limite de autorizações de escolas, né? São 6 escolas que a gente pode efetuar o trabalho. É um trabalho direto com os pais, né? E os alunos, a gente faz esse contrato específico. O próprio transportador, ele tem que ser um profissional de categoria D para conduzir a van. Nós fizemos exames periódicos, né, exames toxicológicos, cursos diante do Detran. A gente apresenta de tempos em tempos para a própria EPTC, que é a administração direta a qual nos fiscaliza. Nós fizemos
como é que eu posso dizer, a gente faz reavaliações com eles, a gente faz renovações de alvarás, de termos e apresenta todas essas documentações, inclusive criminais, né? Nós tivemos um grande problema nesse ano, assim, a gente está tendo um trabalho um pouco mais dinâmico, um pouco mais próximo com a EPTC em relação à fiscalização de transporte clandestino. Então a gente faz um trabalho em conjunto, a gente ajuda, a gente divulga para a população, para os pais principalmente, né, o que é um veículo escolar, a importância do selo de vistoria que todo veículo tem que ter no para-brisa dianteiro, no canto direito, em cima vai um selo azul, é o selo de vistoriado, de autorizado, de apto a transportar. O condutor tem um carteirão, que a gente chama, que é uma outra carteira de identificação grande, que tem que estar sempre visivelmente dentro do veículo, que mostra que aquele profissional pode, né? E numa das ações que a gente fez em conjunto com a EPTC, um carro foi pego, um carro tinha 14 crianças dentro. E o outro, o condutor estava com uma tornozeleira eletrônica, ele era procurado, ele saiu para uma visita de final de semana e não retornou mais, e ele estava fazendo o transporte de crianças. Então, como eu disse, não é uma questão de comércio, né? Só quem está no transporte escolar, quem trabalha com vidas, dirige o dia inteiro, o vereador sabe disso, a gente sabe da importância que é a gente fazer aquele trabalho com excelência, porque a gente trabalha com vidas. Eu sou mãe, né? Então eu gostaria de saber com quem meu filho é transportado, que tipo de veículo que ele está sendo transportado, porque eu quero que meu filho vá e volte em segurança para casa. Importante essas questões que tu coloca, Kátia, que tu colocas, até para que os pais estejam atentos a isso também, né? Essas exigências, né? Carteirão, o selo, né? É aquele checklist que tem que ser feito, né, na hora de contratar o serviço. Né? Exatamente. A gente sempre pede que no começo, agora as aulas estão findando, né? E em fevereiro a gente retoma. E a importância que é dos pais conheça o seu transportador, né? Vá até ele, veja o veículo que o seu filho está, veja se esse veículo realmente ele é um veículo legalizado, se o condutor que está ali, ele é um condutor apto para efetuar aquele transporte, né? Não, esse mito, existe um mito assim, meu Deus, transporte escolar é muito caro. Não é caro, gente. Primeiro que a vida de um filho da gente não tem preço, né? Mas não é caro, se a gente vai dividir essa mensalidade pelos teus 22 dias letivos do mês, né? É um valor muito baixo para te ter a segurança, a tranquilidade de saber que teu filho está indo todos os dias para a escola e voltando com segurança, com conforto, com qualidade, com um profissional responsável. Vereador, a gente está tentando trazer aqui no programa, né, esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Pode parecer, daqui a pouco, num primeiro momento, um tema mais pontual, só para a gente ter uma noção, né, do universo que a gente está falando, né, a Kátia tinha me colocado na participação aqui no plenário, são 700, né, profissionais. Né, em torno de 700. Se agregar isso às famílias que estão vinculadas a esse serviço, né, é um universo muito grande, né, vereador, que fazem parte dessa questão do transporte escolar, né, então por isso da importância de trazer esse tema também, né. Sim, com certeza, Fortunato. A Kátia mesmo falou agora, isso aí é importante, a gente está defendendo, no caso, eu estou defendendo os transportadores escolares aqui e estou defendendo também a nossa população de Porto Alegre, que precisa do serviço prestado pelos transportadores e, como a Kátia mesmo falou, os pais com aquela tranquilidade que o seu filho está sendo bem conduzido e às vezes as pessoas pensam é fácil trabalhar no transporte escolar e não é, com certeza. É muito mais fácil o meu trabalho lá, que trabalhava às vezes com 160, 170 passageiros dentro de um ônibus e a maioria adulto. E o transportador escolar não lida mais com crianças, né? Adolescentes, mas crianças também. E muito mais difícil. Não tem aquela coisa, tu tem que estar dirigindo e cuidando dentro para ver o que a criança está fazendo. Será que não puxou o cinto? Será que não, sabe? Criança é criança, todo mundo já foi criança. É uma preocupação constante e eu sempre admirei o trabalho deles. Às vezes ficava olhando no trânsito o transportador com aquele carinho, com aquela atenção no trânsito. Eu sempre procurei dar o apoio até na medida do possível para o espaço. Ficava muito triste às vezes quando um carro grande, um caminhão ou um ônibus cortava a frente de uma escolar na minha frente, e ainda saía, parece que estava tudo bem, que estava, sabe,
ficava triste com aquilo, porque a gente tem que pensar na situação que está o transportador ali. E a gente poderia passar um dia aqui, né, Fortunato, falando sobre a situação. Tem várias situações que a gente pode colocar, e a gente, como eu disse, precisamos aprovar essas emendas para que o projeto seja aprovado, e isso aí quem vai ganhar é os transportadores escolares e a população de Porto Alegre. Porque mexendo nos transportadores escolares, vamos mexer na população, com certeza, sabe? Vai dificultar, vai prejudicar muito a população de Porto Alegre se for mexido no transporte escolar. Que vem acontecendo, que vem dando certo, para que mexer numa situação que está dando certo? Kátia, entre essas emendas também tem uma questão que é colocada sobre a circulação, né, em faixa exclusiva. Aí, né? Gostaria que falasse um pouquinho também sobre esse tema, né, e o porquê, né, dessa sugestão de vocês. Na verdade, são duas emendas que se interligam, né? A gente pede, uma delas é a parada livre e o direito ao uso da faixa azul, né, nos horários determinados. Entendemos que ambas são de suma importância justamente pela segurança, né? Sem falar na qualidade, mas a segurança que para nós é que vem sempre em primeiro lugar. Nós somos o único modal que não temos autorização para trafegar na faixa azul, né? Há pouco tempo atrás os taxistas foram liberados, né? E a pessoa, quando ela usa... Os ônibus, táxis, lotações. Eram os ônibus, as lotações, agora entraram os táxis e ficamos nós de fora ainda. A gente vem reivindicando, pedindo isso já há bastante tempo para a IPTC. Existem vários protocolos, vários pedidos. A própria comissão mesmo fez há pouco tempo atrás um pedido. Temos uma reunião agora nos próximos dias com o representante da mobilidade, né, o Sr. Totoriello, na IPTC, justamente pedindo isso, porque nós entendemos que principalmente na ida pela manhã e no retorno no final da tarde, o trânsito ele é caótico. Então a criança, ela passa, muitas são turno integral, elas passam o dia na escola. Então, às vezes, ali, eu trabalho na Zona Sul, então eu pego aquela faixa azul lá de Teresópolis, ali, até o fim da Cavalhada. Então, realmente é um percurso que eu poderia fazer na faixa azul em 15 minutos, né, ali para andar 3, 4 quadras, e eu levo tranquilamente 1 hora. E aí as crianças, elas estão cansadas, elas estão com fome, elas querem chegar em casa, né? Os pais passaram o dia inteiro longe dos seus filhos, ficam em casa apreensivos, esperando. Então é uma questão de segurança. A questão também de que existem muitas residências que estão localizadas na faixa azul. Então é muito complicado, né, e perigoso nós virmos trafegando e daqui a pouco ter que entrar para parar, sinalizar, e vem um ônibus, uma lotação, né? Ônibus de empresas grandes são permitidos também, né? E a gente ter que parar na frente deles, né? Pedir espaço é algo que não acontece. A gente pouco espaço tem no trânsito, né? E a questão da parada livre é a mesma coisa, né? São questões assim de um morador, um aluno tá na Ipiranga, né? Vamos botar Ipiranga, que é conhecida por todos, e a residência dele tá ali, é proibido parar, é proibido estacionar. E eu não posso parar a van 2 quadras numa rua lateral e levar o aluno até em casa, né? Eu não estou deixando nem ele em segurança e nem as crianças que estão comigo na van. Então, que nos dê o direito, já que o caminhão que transporta dinheiro, né, que é um valor considerável, eu acho que a vida de uma criança é muito mais. Que nos dê o direito apenas da parada para embarque e desembarque. A gente não quer, a nossa área de estacionamentos é nas escolas, embora muitos pais não respeitem essa área de estacionamento, mas que nos permitam dar essa qualidade e essa segurança para as crianças, de trafegar na faixa azul para poder ter maior agilidade, conforto e segurança, né? E a parada livre para poder deixá-los embarcar e desembarcarem também em segurança. Porque a preocupação, né, no transporte em si, mas na entrada e na subida, né, dos pequenos ali, né? Então, sim, é uma preocupação que ela é constante, diária, durante todo o percurso, né? Na chegada, na saída e o durante, até que é a ver faixa que azul. Ele entrou em casa. Sim. Os maiorzinhos que a gente fala, os adolescentes, eles têm a chave, eles entram, mas assim mesmo a gente nunca vai embora sem ter a certeza que eles adentraram a residência deles, mesmo quando os que moram em prédio, a gente sempre aguarda, né? Não é muito tempo, né? Parece assim que a gente vai trancar o trânsito, mas não, é o tempo suficiente para que
hoje não é o teu filho, né? E tu vai estar naquele carro ali atrás dizendo, poxa, eu tô atrasado, né? E a van tá trancando o meu trajeto. Mas amanhã pode ser o teu filho, o teu sobrinho, e tu vai querer saber que a van deixou ele ali e que viu ele entrar dentro da sua residência e em segurança. Para nós é o suficiente. Ótimo. Vereador, na dinâmica ali do plenário, né, e um projeto do executivo, esse que está tramitando aí, né, como é que o senhor imagina, né, e deverá se posicionar até na conversa, né, com os demais parlamentares, né, para fazer esse processo de convencimento aqui, né, em relação às emendas que foram construídas pela categoria, né, para que se tenha a efetiva aprovação, né, na dinâmica do plenário entre governistas, oposição, independentes, como é que o senhor imagina essa negociação ali, né? Eu acho que a gente tem que conversar bastante, Fortunato, e com o pessoal do governo. Eu mesmo sou independente, não sou situação nem oposição, mas vou procurar bastante, já tenho conversado com eles, e para que a gente, tenha um mínimo de consciência para que a gente ajude aí ao transporte escolar, possa trabalhar com qualidade, como vem trabalhando. Como a Kátia falou mesmo, essa situação também da linha azul aí, eles são os únicos que não podem andar pela linha azul. As pessoas, o pessoal tem que entender que a linha azul não é uma pista de corrida, mas é uma situação para sair desse trânsito caótico, que com certeza escolar, principalmente assim, a Kátia no caso está na escolar, ela entra na área azul para largar um aluno, ela já tem a possibilidade de receber uma multa no entrar e sair, já dificulta, ela já está com aquela tensão, será que eu não vou ser multado aqui para largar esse aluno? Porque ela não pode largar uma quadra o aluno depois, eu não posso entrar na área azul, vou te deixar lá na esquina. Então isso aí é inadmissível. Para eles têm que poder andar como os táxis andam, lotação e ônibus dentro da área azul, isso aí vai ajudar, e até no horário, o tempo das crianças chegarem em casa e chegarem na escola, no caso. Isso aí eu sou totalmente favorável, e isso aí já era para ter acontecido até. Sempre a escolar está ficando por último, isso aí não pode acontecer. E voltando a falar, Fortunato, eu tenho conversado com os vereadores e espero que a gente aprove esse projeto junto com essas 8 emendas, voltando a falar, e que a EPTC também tem um jogo de cintura, que ceda para que o transporte escolar continue com essa qualidade. E tem um olhar também para o transporte escolar, para que nesse dia a gente possa aprovar essas emendas junto com um projeto, mas que nessas reuniões, como a Kátia falou agora, que o secretário lá e o secretário adjunto e o responsável pelo trânsito venha ceder para que todo mundo ganhe, a população ganhe transporte escolar, todos, né? E nós aqui estamos aqui, fomos eleitos para isso, para lutar pela nossa população e por nossos modais aí, que dê tudo certo, mas que Porto Alegre não regrida, sabe? Esperamos que nesse dia dê tudo certo, e nós estamos aqui, já falei com o Ayrton Ferronato e mais alguns vereadores, e com certeza vamos aprovar essas emendas aí junto com o projeto, para que dê tudo certo. Esse é o nosso trabalho. Ok. Kátia, uma outra questão que tem sido mais de novidade também no trânsito, né, que tem influenciado no debate, né, em relação ao transporte público, né, falando sobre os ônibus mais efetivamente, a questão da inserção dos aplicativos, né, no modal de trânsito. Isso chega a ter algum impacto para a questão do transporte escolar? Vocês têm sentido isso? Claro, evidente, na movimentação do trânsito em si, né, mas a questão de contratação de passageiros, enfim, de decair Muito. Justamente por o aplicativo ter chego da forma como chegou, né? Ele chegou para depois começar a ser discutido, e ele chegou ao nosso ver, de uma forma muito errada, né? A falta da informação e talvez até a própria questão financeira, por muitas vezes, se você vai fazer o cálculo, como a gente diz, do diário, o aplicativo vai sair muito mais caro para o pai do que aquele transporte fixo e legalizado, né? Então, a gente sentiu muito esse impacto. Nós não somos contra o aplicativo, nós somos contra a ilegalidade,
né? O aplicativo veio para ficar, eu sou usuária, não tenho absolutamente nada contra, acho que é mais uma oportunidade, é o direito de escolha, mas não é o transporte qualificado para exercer a atividade de transporte escolar. Então, uma coisa é o aplicativo para andar com um adulto, outra coisa é o transporte escolar, que é o apto e legalizado para fazer o transporte de crianças para a escola. Aplicativo não foi feito para ser transportador escolar. Assim como o transportador escolar não é apto a ser um aplicativo, né? Como a gente diz, cada um dentro da sua área, o táxi na dele, nós na nossa. Você não vê um transporte escolar pegando passageiros em paradas de ônibus, né? Então, eu também não gostaria de ver um aplicativo colocando 4, 5, 8 crianças dentro de um veículo particular, né? Que a gente sabe que é um trabalho que ocorre ilegal porque ele é fora da plataforma. A plataforma do aplicativo te exige que você tenha o direito de chamar o aplicativo para ir para a escola, digamos assim. Mas você vai chamar pela plataforma, cada dia vai ser um aplicativo diferente, vai ser um motorista, um veículo diferente. Aquele veículo que vai diariamente na escola, se dizendo ser um aplicativo, ele não está trabalhando na plataforma, ele está sendo ilegal 2 vezes, no transporte escolar e com a própria categoria dele, que ele está fazendo um serviço por fora da plataforma. Então ele se torna um trabalho clandestino, sim. Uma questão para colocar aqui também, a gente está encaminhando para o final do programa, até para ser uma pergunta comum aqui para os nossos debatedores, questão do GPS, como é que o projeto de lei toca nesse ponto, qual a opinião que vocês têm sobre esse tema, né? Ele foi muito discutido também na questão dos ônibus, né, vereador, da instalação do GPS, como é que vocês estão lidando com essa questão? Essa é uma das emendas que a gente pede a extinção dela, porque nós entendemos que o nosso serviço ele é um serviço diferenciado, né? Nós não temos um passageiro, vários passageiros em uma parada esperando pelo aquele horário do ônibus, no caso, né? A gente entende a importância nesse momento. Nós não. Nós temos contratos fixos, o nosso itinerário é fixo, nossos passageiros são fixos, né? O exemplo dos próprios taxistas que tiveram essa experiência não funcionou, não deu certo. A empresa que administrava os GPS não era daqui, então uma dificuldade imensa de conseguir manutenção. Então a gente vê como completamente desnecessário. Já existem vários tipos de aplicativos, de ferramentas que nós, transportadores, usamos diretamente com os pais responsáveis, né, que monitoram isso. Era uma questão que eu ia colocar em seguida agora, né, questão, por exemplo, desse monitoramento de segurança, até mais um fator de segurança, né. Acho que daqui a pouco um aplicativo nesse sentido ele seria melhor que o GPS implicaria em mais custos? Sem dúvida nenhuma, o GPS para nós seria mais uma oneração, né, mais um problema, que a gente vê completamente desnecessário, né? Então, existe sim N maneiras de nós nos comunicarmos com os pais, né? Cada transportador tem a sua forma de comunicação, né? Eu tenho um grupo de pais para cada momento em que eu transporto, então toda informação que eu acho relevante é passada por ali, né? Não é usado durante o momento do transporte, a não ser quando a gente tem alguém nos acompanhando, nos auxiliando, que a gente consiga passar dias de chuva, de temporal, que a nossa cidade para, mas enfim, nós não entendemos que o GPS seja realmente algo importante como benéfico para a segurança, para a qualidade do nosso trabalho. Para nós, sim, mais uma forma de oneração. Vereador, também isso já foi discutido também nos ônibus, nos táxis também, né? Pautas que passaram aqui pelo plenário. Sim, eu concordo com a Kátia, até porque os passageiros, as crianças são fixas, não troca, hoje uma criança, amanhã é outra, como se troca no transporte coletivo, nas lotações, no táxi. E eu sei e acompanho, Fernando, que eles têm uma boa ligação do transportador com os pais. Eles já têm esses grupos que o pai está sempre sabendo onde a criança está, onde não está, o que aconteceu, como a Kátia falou, dias desses temporais que tem dado aí, mas tem uma ligação direta ali, Fernando. E como eles têm já são os mais onerados, transportadores escolares, para mim é um absurdo, aí vem mais esse custo, esse gasto, que não vai ajudar, Fernando. Só vai vir mais oneração para os transportadores e talvez até para os pais,
porque se o transportador tem mais um custo, de alguma forma tem que de ser alguma repassado, forma ele né? tem que ser repassado para não trabalhar de graça. E volto a dizer, a gente tem que aprovar essas emendas com projeto. A gente está aqui trabalhando para a população e para o transporte escolar. A gente não está querendo ajudar um e não ajudar o outro. A gente está aqui e o trabalho do vereador tem que ser para ajudar a população e esses modais que melhorem e não regridam cada vez mais. E é importante até ressaltar, vereador, que as nossas mensalidades, elas são fixas, né? Nós fizemos um contrato no começo do ano ou no final do ano, quando a gente renova os contratos do transporte, e é uma mensalidade fixa, com dias ajustáveis, né? Conforme a família consegue, a data do vencimento a gente ajusta, mas esse valor não é reajustado o ano inteiro. Então sobe o combustível, sobe o pneu, sobe o óleo, né? Sobe toda a manutenção que envolve, né? Uma troca de óleo gira em torno de R$1.000. Né? Vai colocar um jogo de pneus novos numa van, dependendo da van, vai a R$2.000. E esse custo não é repassado durante o ano inteiro aos pais, né? Então isso é importante saber, assim, que a gente não visa, não existe esse lucro, eles estão ganhando, não, a gente tem um custo muito alto já. E a gente quer poder apenas manter a qualidade, o direito à qualidade e à segurança. Cada transportador tem um preço? Como é que funciona assim? Há uma tabela? Como é que... Não, nós não temos uma tabela fixa, né? A gente tem uma tabela de referência, digamos assim, que a gente mais ou menos calcula em torno das passagens dos ônibus, né? Mas varia realmente muito em relação à distância, né? Dependendo da distância da residência, da escola, é feito esse cálculo, né? Aí a gente tem uma anuidade que a gente divide pelas parcelas do ano e tenta fazer conforme a realidade da sociedade, né? Não adianta a gente pensar que se eu for colocar tudo que eu gasto na mensalidade, eu não tenho aluno. Não tem como, nem eu como mãe, de colocar, porque realmente os custos são muito caros. A gente tenta sempre ser razoável. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero fazer uma última rodada aqui só para as despedidas dos nossos convidados, agradecendo já pela sua audiência aqui, acompanhando o Porto Alegre Debate. Deixa eu terminar esse bloco aqui, começar com o vereador Paulinho Motorista, para que a gente possa, enfim, encaminhar o debate. Vereador, recado final aqui para a gente finalizar o programa. Recado final, Fortunato, é que meus parceiros vereadores votem, falar mais uma vez, a favor dessas emendas, junto com o projeto, e que a população vai ganhar com isso, e a gente precisa cuidar dos nossos modais, dos nossos transportadores escolares, que batalham aí no dia a dia. A gente não pode terminar com transporte escolar. Queria eu lá, no tempo de escola, conseguir pagar um transporte escolar para ir para a escola. Tinha que caminhar bastante, não me arrependo disso, mas olha só, Fornata, a segurança que um transporte escolar dá para um filho de um pai quando vai para a escola ou quando volta, né? Espero que seja aprovado esse projeto com as emendas e que o governo olhe mais para os nossos transportadores escolares, que eles estão na batalha aí, não podemos e não pode deixar de existir e nem regredir dentro de Porto Alegre. Ok, obrigado, vereador. Cátia, recado final? Bom, queria agradecer à casa, ao vereador, pela oportunidade de hoje nos escutar mais uma vez, né, em nome de toda a categoria de transportadores escolares de Porto Alegre. A importância da aprovação do projeto com as suas emendas, né, é o que buscamos, apenas a legalidade com segurança. Estamos abertos a qualquer vereador que sinta necessidade de ter mais conhecimento, se aprofundar mais na questão das emendas. Nós estamos abertos às visitações, né? Estamos pedindo que a casa nos receba, né? E pedindo apoio de todos, assim, que entenda que não é apenas um transporte, né? São vidas, são crianças e todos nós, transportadores escolares, a gente abre mão de estarmos junto com as nossas famílias, porque a gente passa muito mais tempo envolvido, né, com o nosso trabalho, é uma opção nossa, e eu acho que já é hoje muito mais por vocação, né? Gostamos do que fizemos e achamos importante e queremos trabalhar dentro da legalidade. Então, muito obrigada e espero que realmente aprove. As emendas foram assinadas pelo vereador Vambert, né, nesse debate, né, foi
Alguém teria que assinar, né? Na verdade, na verdade, assim, como é uma categoria muito grande, né? Muitos colegas têm diversos vereadores conhecidos, né? E oportunizaram esse encontro com o vereador Vambert, né? E em uma assembleia da categoria ele se fez presente e nos disponibilizou essa ajuda, né? Para a construção, elaboração das emendas, mas a própria categoria se reuniu em assembleia e decidiu as emendas que no momento eram mais emergenciais. E ele viabilizou a questão da entrada das emendas para nós. A gente agradece muito ao gabinete, ao vereador, né? E a todos os demais que estão nos apoiando. A gente viu que a causa foi abraçada, acarinhada por outros vereadores. Isso para nós é muito importante, que a gente precisa do apoio de todos, né? Porque envolve, não é uma questão partidária, mas é uma questão humanitária. Só para dar o crédito aqui, né, da assinatura, né? Acho que é importante. Com certeza, também muito. Convidou o vereador Vambert, ele não tinha agenda, né, para participar aqui do programa, estava em outro compromisso, então só para fazer esse registro também, diz que alguém teria que assinar, porque esse é o processo, né? O processo legislativo é assim, né? Tem que ter a assinatura do vereador para fazer a tramitação da emenda. Com né? certeza, então, dar o crédito correto aqui foi nos dado esse espaço por ele. Todo o processo. Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, fique por dentro do trabalho aqui do Legislativo da Capital Gaúcha, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e está o convite feito também para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima semana.